Bem-vindos a mais um direto, este na sequência do tema que estive a analisar ontem aqui convosco, como vocês podem ver. Portanto, fiz basicamente aquilo que me tinham sugerido. Fui ver as palavras do Senhor Major-General Agostinho Costa para poder então explicar o que é que se passou com aquele tipo de análise e o que é que poderá ter levado àquele tipo de análise. Antes de mais, eu gostaria de saudar todos aqueles que forem entrando, todos aqueles também que forem vendo o vídeo em diferido depois. Peço que vão deixando o vosso gosto, vão deixando o vosso like. É extremamente importante para ajudar a promover e a divulgar não só o direto e o vídeo depois a posteriori, como também o canal. É extremamente importante. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto, de ir deixando o vosso like e aproveito e começo por agradecer à senhora Ana Maria Andrade, desde logo o excelente contributo que deixou financeiro, que é uma forma de reconhecimento, desde logo também pelo trabalho que aqui desenvolve no canal, ao mesmo tempo que também é uma forma de que aprecia não só o tipo de conteúdo que aqui é disponibilizado, como também valoriza naturalmente esse mesmo tipo de análise que aqui eu passo a partilhar e que passo a dar a todos nós. Portanto, uma vez mais, o meu muito obrigado, Sra. Ana Maria Andrade, e obrigado também por estar sempre presente, porque sei que também está presente com muita regularidade e também sei que quando não consegue acompanhar em direto acaba por acompanhar mais tarde, mas muito obrigado acima de tudo por estar presente e agradeço a todos aqueles que têm feito desde sempre e que têm feito, sobretudo ultimamente, os contributos, quer através do YouTube, quer através do Revolut, também através do PayPal e do MBWay. Portanto, o meu, uma vez mais, obrigado. E obrigado também a todos aqueles que vão deixando o gosto, que vão deixando o like, porque é extremamente importante, e compartilhando também o vídeo em várias plataformas, que acaba tudo isso por ser importante, e sintam-se para já todos vocês cumprimentados. O senhor Nuno Silva está a perguntar como é que pode contribuir para o MBWay. Este é o número que funciona, eu estou a colocar agora, como WhatsApp e MBWay, portanto, e depois na descrição aparece sempre também as várias formas para se poder contribuir quem quiser. Ora bem, ontem falaram, de facto, da avaliação, da análise do Major-General Agostinho Costa e, ao mesmo tempo que falaram nisso, eu senti em algumas dessas chamadas de atenção, parecia quase que tínhamos recuado 2000 anos e estavam a acusar o Major-General Agostinho Costa de blasfémia, de, para todos os efeitos, ultraje. Parecia quase que as pessoas estavam indignadas com o tipo de avaliação que o Major-General fez, e cheguei até a ver acusações até há pouco tempo e tudo, de que o Major-General agora vendeu-se e passou para o outro lado. Bom, vamos lá ver. Em primeiro lugar, como pode ser feito via Revolut? Deixem-me ver aqui, porque eu vou pôr aqui os meios através dos quais podem então fazer os contributos. Eu deixo aqui, uma vez mais, que acho que já fica aqui disponível. Tem o link do PayPal, do MBWay, também tem o RefTag AT Guerreiro. Bom, mas para já eu acho injustas as acusações que foram feitas ao Major-General Agostinho Costa. Eu acho que, concordo ou não com todos os pontos de vista que ele diga, acho que tem sido até agora dos poucos casos de honestidade intelectual, e quando eu friso honestidade intelectual, eu friso na ótica de que pelo menos as análises que faz são genuínas, não são politicamente motivadas, não são influenciadas por terceiros, não são com o intuito de agradar a uma ala ou a outra. Portanto, logo por aí, Senhora Maria Jardim, vou voltar a colocar aqui outra vez para deixar claro as coisas que aqui estão. Mas, para todos os efeitos, eu acho que esse tipo de avaliações, só porque desta vez o Major-General Agostinho Costa teve uma intervenção que parece seguir uma tendência contrária àquilo que habitualmente as pessoas acabaram por associá-lo, isso parece-me até que é, no fundo, uma forma de as pessoas o quererem vincular obrigatoriamente e darem e reconhecerem
que ele está a ser putinista, pró-Rússia, etc, etc, mas e que desta vez fugiu ao guião. Parece um pouco que as pessoas estão a fazer esta chamada de atenção. E essa chamada de atenção é extremamente injusta, porque, como já tem dito também por aqui, ahm, para todos os efeitos, a análise que o Major-General Agostinho Costa tem-nos habituado àquilo que é honestidade intelectual. Volto a insistir. Concordo ou não com ele. Ele tem-nos habituado à honestidade intelectual, que é, ele partilha aquilo que ele acha verdadeiramente, parece ser aquilo que genuinamente ele acaba por pensar. Boa noite, Sra. Iveta Rodrigues, seja bem-vinda. Sr. Luís Pinheiro também seja bem-vindo. Portanto, basicamente, ele partilha aquilo em que parece que acredita. Eu, pelo menos, tenho essa intenção. Claro que só o próprio é que sabe se acredita ou não, mas parece que o raciocínio que faz e a forma como nos pontos é de uma forma honesta. Agora, pode haver um problema, que é ele não estar com toda a informação e com o total esclarecimento, e naturalmente que, faltando algumas peças no puzzle, a forma como vai juntar os pontos todos para desvendar um determinado caso pode ser influenciado pela falta de elementos que possam ser decisivos para que, para todos os efeitos, isso aconteça por parte do Major-General Agostinho Costa. Portanto, para todos os efeitos, aquilo que nós poderemos falar aqui, neste caso concreto, é exatamente que o Major-General Agostinho Costa já deu provas mais do que suficientes de que é um homem com coluna vertebral. Não me parece que seja o caso de que tem cedido a pressões e agora muda o seu discurso para poder continuar a ter palco ou alguma coisa. Parece-me que o Major-General Agostinho Costa não precisa disto para viver, não precisa disto para nada, o que não invalida que o Major-General não tenha gosto naquilo que faz. São coisas diferentes. E ele realmente tem experiência na área, tem experiência em todo este domínio e está a juntar os pontos com base na informação a que ele tem acesso. Isso é diferente. Isso pode influenciar naturalmente a forma como ele está a fazer as análises. Isto só para afastar desde logo a hipótese de que agora o Major-General Agostinho Costa vendeu-se. Não se vendeu. O Major-General Agostinho Costa tem o direito de fugir àquilo que muitos consideram que seria se calhar um guião, que era seguir sempre uma determinada narrativa, a escolher uma trincheira e a partir dali defender incondicionalmente uma determinada trincheira. Portanto, parece-me que a análise que ele faz, embora não concorde com ela, não acompanhe minimamente a análise que é feita, e já vou fundamentar o porquê, mas não me parece que é uma análise desonesta, motivada por fatores terceiros, ou até motivada por um conjunto de outros aspectos que possam fazê-lo sentir-se pressionado ou tentado a afinar o discurso para agradar alguém. Portanto, isto só para conseguir afastar este tipo de suspeição que agora há, porque o Major-General Agostinho Costa disse aquilo que disse. Depois outra coisa, o Major-General Agostinho Costa nunca disse foi a Rússia que destruiu a barragem de Kakhovka. Eu fui procurar a intervenção do Major-General Agostinho Costa e via 3 vezes do princípio ao fim, já de propósito, para ter certeza que não me escapava nada na intervenção que o Major-General, para todos os efeitos, tinha feito. E nunca disse isso. Aquilo que ele passa por analisar é um conjunto de probabilidades e a quem é que poderá favorecer mais estes acontecimentos. Ele fundamenta porquê que estes acontecimentos favorecem mais uma parte do que outra na sua ótica. E depois, o próprio Júlio Magalhães é que diz, portanto, foram os russos. E ele termina dizendo, eu tenho aqui isto, tudo aponta. Reticências. Portanto, tudo aponta, não é dizer foram os russos. Claramente os russos cometeram crimes. Portanto, eu não vi o Major-General Agostinho Costa entrar por aqui. Da mesma forma que também não o vi alinhar no mesmo tipo de abordagem relativamente aos ucranianos. Portanto, eu acho que se calhar devíamos todos, e eu tenho naturalmente que me incluir, porque tenho também de respeitar, como é óbvio, mas todos aqueles que lhe apontaram o dedo e que lançaram algum tipo de suspeição, acho que de facto deveriam pensar 2 vezes, porque acho que estão a ser manifestamente injustos com o Major-General Agostinho Costa. Agora, aquilo que falta, que é um problema muitas vezes, por isso é que as informações, a intelligence, precisa de ter fontes com acessos privilegiados. Porque se tiver a informação errada, se tiver os inputs errados,
a análise que vai fazer vai ser fortemente influenciada por esses inputs que estão errados. Logo, vai condicionar a realização ou não de uma boa análise. Portanto, por isso é que eu acho que o Major-General Agostinho Costa aqui não esteve bem, mas muito provavelmente porque o tipo de informação que ele tinha, que eu não sei onde é que ele chega, não sei onde é que ele obtém, não tenho também interesse em saber, não tenho de saber, lá está o princípio need to know, portanto, o princípio da compartimentação, só devo saber aquilo que devo efetivamente ter conhecimento, as fontes do Major-General Agostinho Costa eu não tenho de saber, mais ou menos, mas acho que as fontes dele desta vez o acabaram por levar para um determinado desfecho que não é aquele que se pode tirar. Ontem, a análise que eu fiz, houve uma coisa que não deixou dúvidas, ou que eu tentei não deixar dúvidas, é que não é possível imputar responsabilidades aos russos. Mas eu também não disse categoricamente foram os ucranianos, só podem ter sido eles, não há outra hipótese, foram eles, ponto final. Eu não disse isso. O que eu disse é que eu fiz o exercício contrário relativamente face àquilo que o Major-General Agostinho Costa fez, porque eu tenho outro tipo de informação. E eu acho que há aqui informação que falta ao Major-General Agostinho Costa e acho até que há informação que lhe foi dada de forma errada por termos outras formas de confirmação que a informação que lhe foi dada ou que ele obteve não corresponde necessariamente à verdade em alguns aspectos que eu vou passar a frisar. Mas eu nunca disse, sem sombra de dúvidas, que foram os ucranianos. O que eu disse foi, parece-me improvável é uma expressão de informações que diz praticamente impossível que tenham sido os russos a conduzir a destruição daquela barragem. Conseguem perceber a diferença? Isto para não virem aqui dizer que eu estou a acusar os ucranianos ou isto ou aquilo. Não estive no local, eu naturalmente não vi o que é que levou para aquilo agora. Aquilo que eu vejo é que houve um acontecimento que favoreceu e que criou vantagem para o lado ucraniano e que houve um conjunto de elementos que só os ucranianos poderiam controlar. E eu já vou passar naturalmente a dizê-los. Mas vamos começar pelas palavras do Major-General Agostinho Costa. Desde logo, o Major-General começa por dizer, e eu passo a citá-lo, e estou mesmo a lê-lo, vamos aos factos. E certamente os senhores telespectadores chegarão às mesmas conclusões que nós. E depois dá 4 variáveis que são 4 elementos aos quais ele procura dar resposta. Parece-me que ele parte de um bom princípio. Portanto, faz as questões e, com base nas questões, que me parece que podem ajudar, de certa forma, todas juntas a mostrar, a tentar pelo menos apontar para um potencial suspeito, nós não podemos escolher um destes 4 quesitos isoladamente e depois dizer, não, claramente a partir dali generalizamos e apontamos o dedo a alguém. E o primeiro quesito que o Major-General Agostinho Costa disse, ele disse exatamente isto, foi: primeiro temos que ver quem ganha com esta ação. Eu acho que começa logo aqui o erro da análise. Porque quem ganha com esta ação, por si só, não pode ser um elemento que pode ser decisivo. Este elemento tem de ser avaliado e ponderado com um conjunto de outros elementos. Porque uma coisa é quem acaba por tirar vantagem, outra coisa é saber se a pessoa que tira vantagem, se para todos os efeitos ganhou, foi efetivamente a pessoa que cometeu o ato. E uma coisa é beneficiar colateralmente, outra coisa é avançar com a iniciativa para poder tirar dividendos dessa ação. Portanto, primeiro temos que ver quem ganha com esta ação. Ponto número 2. Temos de ver também como é que ela foi conduzida. Muito bem. Isto, conciliado com a primeira, já nos permite, para todos os efeitos, conseguir moldar um pouco mais as coisas para tentar perceber quem é que efetivamente é o responsável, quem é que tem, a quem é que pode ser imputada a autoria pela destruição da barragem. Depois disso ainda, temos de ver também quais são as consequências. Certo? As consequências, nós temos de ver as consequências, mas não podemos só ver o tipo, as consequências em si, lá está. Estas variáveis não podem ser analisadas de forma isolada. E ele diz ainda outra coisa que, a meu ver, poderá ou não ser decisivo, mas também poderá ser absolutamente irrelevante, que é
E há um dado interessante, que é, até agora não há registro de vítimas, o que não deixa de ser importante. Ou seja, porque é que me parece que esta variável está a ser abordada de forma errada? Porque ele diz que é um dado interessante, que é, até agora não há registro de vítimas, o que não deixa de ser importante. Ou seja, se entende que isto é um elemento importante, está a dizer que, como não morreram russos, aparentemente não terão morrido russos, e depois ele acaba por dizer aqui, a páginas tantas, ele acaba por dizer. ah, onde é que está? Onde é que está? Onde é que está que ele põe? Depois vemos que, quando se dá o acontecimento, a Ucrânia tira de emergência os militares que tinha naquela zona. Naquelas ilhas entre as duas margens, vimos embarcações ucranianas sob pressão a tirar militares das ilhas. Ou seja, parece-me que aqui a análise é francamente infeliz e que não pode ser feita desta forma. Porque, basicamente, aquilo que o Major-General Agostinho Costa está a fazer é sugerir que, como os ucranianos estavam a retirar aflitos a título de emergência um conjunto de pessoas e de militares em sítios onde iriam acabar cercados, quando não mesmo afogados e vítimas daquele dilúvio, ele automaticamente está a presumir, ou seja, não poderiam ser os ucranianos, só poderiam ser os russos. E eu ainda ontem, por acaso, vi aqui um conjunto de mensagens que circularam no Telegram, logo ontem, em canais de Telegram, em que se dizia que a Rússia preparou a antecedência para a explosão da barragem de Kakhovskaya e que isto é confirmado por um documento de 4 de junho sobre a evacuação de moradores da parte da região de Kherson controlada pelas Forças Armadas Russas. E havia um documento, supostamente, que alegadamente se tratava de um documento oficial que atesta que os russos estavam a retirar pessoas da zona que podia ser afetada. Ou seja, isto sugeria indiretamente que os russos já se estavam a preparar para serem eles a destruir e a detonar aquela mesma barragem. E o problema é que aquele documento que tem circulado é manifestamente falso. Tem um conjunto de erros, desde logo quanto à própria forma, portanto, um conjunto de erros que não correspondem àqueles que são os documentos oficiais, e depois, além de que a evacuação de civis daquela região já começou vários meses antes disto acontecer, quando houve, na sequência das várias ameaças por parte dos ucranianos, que confirmam que houve, de facto, um conjunto de situações e de ameaças por parte dos ucranianos que colocava em risco as pessoas que residissem naquela zona. Portanto, logo por aí parece-me que há aqui um erro de análise, eu diria mesmo que é um erro de análise manifesto, porque faz sugerir que os ucranianos automaticamente não tinham, só por isto, era o suficiente para ali estar, para estarem ali em pânico, logo não devem ter sido eles com aquela peça toda com que eles estavam. Isto não é um elemento suficiente para conseguir atribuir culpas ou fazer presumir a maior culpa para os russos. Isto significa que pode dever-se a mil e uma razões, desde logo, tendo sido os ucranianos, portanto, tendo sido, estou a admitir hipótese, o facto de ter havido algum problema de comunicação que também é frequente neste tipo de incidentes, portanto, e neste tipo de acontecimentos, e ter havido qualquer outro elemento que possa ter conduzido a este tipo de desfecho. Portanto, não me adianta estar aqui a especular, nem tenho interesse a especular, só estou a dizer que as coisas não são assim tão categóricas como o Major-General Agostinho Costa explorou quanto a este aspecto. E o próprio Major-General disse, depois teremos que ver qual das partes terá mais benefício com esta ação. E continua, se nos recordarmos, já tivemos esse discurso em outubro do ano passado, quando se põe em risco o risco de a barragem ser destruída e de os russos ficarem isolados na margem direita de Kherson, e na altura Surovikin mandou retirar. Hoje percebemos porquê. Não, o Major-General Agostinho Costa está a esquecer-se de outros elementos. O general Surovikin não mandou retirar da margem direita para a margem esquerda, por causa da possibilidade de destruição da barragem de Kakhovka. Não foi por isso. Não foi por isso diretamente. Foi porque, sendo destruída
a barragem de Kakhovka, a margem esquerda do Dnieper, em Kherson, iria obrigar os russos que estabeleciam a ligação e que garantiam o abastecimento daqueles que estavam na margem direita ou na margem norte do rio Dnieper, iria afastá-los, acabando por deixar os militares russos cercados por água. Não era porque a explosão da barragem iria inundar a margem direita. Não, é porque a barragem, e como nós vimos ainda ontem, o efeito natural da barragem iria levar a que houvesse um dilúvio para a margem esquerda, o que iria afastar os militares que estavam na margem direita e iria deixá-los totalmente cercados por uma barreira natural, que neste caso seria a água do Dnieper, enquanto os outros seriam obrigados a recuar e não conseguiriam compensá-los e, de certa forma, dar-lhes cobertura se necessário. Portanto, foi por isso que o general Surovikin optou por esta ação drástica de ter de levá-los a retirar da margem direita para a margem esquerda. Portanto, logo aqui eu aponto também este erro de análise porque este elemento não foi explorado da forma mais feliz. E depois continua ainda o Major-General Agostinho Costa. Esta ação não pode ser desligada de tudo o que está acontecendo no teatro de operações, está enquadrada numa ofensiva que a Ucrânia diz que não está a fazer, mas Poroshenko, quando há uns dias o Corriere della Sera lhe perguntou então a contraofensiva, e o Poroshenko disse será para as próximas horas. Ou seja, começa aqui também, uma vez mais, uma análise que eu não seguiria por este caminho, porque está a tentar associar-se, aqui o Major-General Agostinho Costa está a ir para aquela linha de análise que foi feita ao longo de todo o dia, em vários meios de comunicação social ocidental, sobretudo portugueses, nos meios ucranianos, e que era o facto de que, não, nós temos gente altamente capaz para romper com Kherson, mas eles agora decidiram deitar abaixo a barragem para nos impedir de atravessar e de ir combater com eles. O que manifestamente não é verdade. As derrotas em Kherson, a derrota de Kherson, a própria Ucrânia tentou esboçar uma contraofensiva a partir de Kherson. Foi, como eu ainda disse ontem, talvez a tentativa de contraofensiva mais atabalhoada, porque os elementos que lá se encontravam, os equipamentos, não eram propriamente suficientes, nem tinham um nível de organização que pudesse levar os ucranianos a combater de igual para igual com os russos em Kherson. Tanto assim foi que foram obrigados a recuar, montaram linhas de defesa e barreiras de defesa na margem direita do rio Dnieper, e ficavam na expectativa de que os russos pudessem cometer algum tipo de erro para, a partir daí, eles poderem tentar, de certa forma, apanhá-los desprevenidos e tentar também derrubá-los ou deitá-los abaixo. Portanto, é muito importante que se perceba o que é que está aqui em causa e parece-me, uma vez mais, que estar a associar isto à questão da contraofensiva ucraniana, pelo menos na forma como foi feita, não parece ser a mais feliz. Não parece ser a mais feliz porque parte uma vez mais do pressuposto que os ucranianos tinham a contraofensiva perfeitamente aliada na máxima força e se não fosse o rebentamento desta barragem, bom, então só isto é que conseguiu travar os ucranianos, que é manifestamente mentira. Isso não corresponde à verdade. Parece-me que o Major-General Agostinho Costa aqui, não sei qual foi o elemento factual e documental a que ele se apegou, mas certamente não corresponde à verdade. E tanto assim é que começa a sugerir isso. Depois ele diz ainda mais coisas. Deixem-me ver. Sabemos também que está a decorrer esta contraofensiva. Havia brigadas ucranianas posicionadas em Kherson e temos que admitir que iam preparar-se para fazer uma ação na margem esquerda. Calma, temos que admitir com base em quê? Quando, ao longo de todos estes meses, a Ucrânia estava até devidamente apetrechada na margem direita e entrincheirada na margem direita do rio Dnieper, tentou várias incursões, foi sempre repelida, incluindo há cerca de 2, 3 dias, tentou uma nova incursão e desencadear a partir dali contra-ofensiva, foi novamente repelida. Isto está subejamente publicado nos meios de comunicação. Posso, com certeza, recolhê-los e poder fazê-los chegar, naturalmente, a quem tiver interesse disso. E depois nós temos o Major-General Agostinho Costa que conclui: temos que admitir que iam preparar-se para fazer uma ação na margem esquerda.
Eles andam a tentar fazer uma ação na margem esquerda há muito tempo, mas só vão assumir que estão a desencadear uma contraofensiva na margem esquerda, da margem direita para a margem esquerda no dia em que forem bem-sucedidos nos primeiros metros ou quilómetros que conseguirem progredir no terreno. Até lá não vão assumir isso, porque será considerado, até mesmo do ponto de vista anímico, um fracasso e que irá naturalmente fragilizar o decurso das operações, não só ali como num conjunto de outros palcos. Portanto, temos que admitir, eu tenho de pedir ao Major-General Agostinho Costa que diga, temos de admitir com base em quê? Com o facto de lá estarem brigadas ucranianas posicionadas em Kherson, há quanto tempo é que elas já lá estão? Houve várias que tiveram de ser retiradas dali, tiveram de ser destacadas para a antiga Bakhmut, para Artyomovsk, para conseguir, de certa forma, adiar ainda mais a progressão dos russos em Artyomovsk. Portanto, temos de presumir, de admitir, não temos de admitir, não pode, isso parece-me que está a ir do ponto A, em vez de ir do ponto A para o ponto B e do ponto B para o ponto C, parece-me que está a ir já do ponto A para o ponto P. Portanto, ignorando, peço desculpa a que o entusiasmo me levou a que desse aqui este toque, ignorando todo um conjunto de outros passos pelo meio que têm de ser tomados, que têm de ser considerados e que têm de ser naturalmente confirmados. Depois, o Major-General Agostinho Costa diz, há imagens a serem fidedignas, chegaram-nos, foram colocadas, eu estou a ler a SIC, portanto, estou a ler exatamente tal como foi dito pelo Major-General Agostinho Costa, que é, foram colocadas nos circuitos abertos logo pela manhã e não vemos HIMARS. Não vemos. E os HIMARS não destroem esta barragem. E temos de nos lembrar que ela foi atacada antes de os russos saírem e os ucranianos não conseguiram destruir. Reparem que, lembrem-se das palavras que eu ainda ontem recordei, que foram dadas também pelo Major-General ucraniano, e em que o próprio disse que conduziram ataques com recurso a HIMARS, e ele assumiu isto no final do ano, portanto, no final de dezembro, portanto, nem sequer foi na altura em que os russos estavam a retirar, foi já bastante depois, que fizeram testes e basicamente os ucranianos quiseram fazer testes para garantir que conseguiam causar danos na barragem, mas ao mesmo tempo não iam inundar todo o conjunto de aldeias à volta, incluindo as aldeias onde se encontravam os ucranianos. E eles disseram que conseguiram fazer este teste com sucesso. Mas não é só isso. O problema é que aqui o Major-General Agostinho Costa esquece que o HIMARS não tem de ter necessariamente em causa, não tem de causar a destruição total da barragem. Aliás, como se viu, o HIMARS, aquilo que foi provocando nesses testes que foram admitidos publicamente pelos ucranianos, era ir causando danos que pudessem deixar a barragem num ponto perto do colapso para que, caso fosse necessário, então a partir daí se pudesse fazer a medida possível para que os russos não encontrassem qualquer outra hipótese e tivessem de ser obrigados a recuar. Isto está tudo público. Ainda ontem, várias destes conteúdos eu mostrei aqui que foram publicados na imprensa, portanto, de forma absolutamente aberta. Tem de se atender a tudo isto que aqui está dito. Portanto, os HIMARS não destroem esta barragem. Bom, nós na imagem, no momento em que vemos a água a romper a barragem, a danificar a parte superior da barragem, nós não vemos naturalmente nenhum míssil a aterrar ali, porque se o míssil tivesse atingido plenamente e destruído a barragem, então nós teríamos visto com certeza um buraco muito maior do que apenas a parte superior. E o Major-General Agostinho Costa parece aqui, uma vez mais, ir ao encontro da tese ucraniana sem ter elementos para isso, porque ele depois diz. E depois soubemos que, quando houve este incidente, a barragem não foi toda destruída, foi apenas a parte de cima. Isto é, a parte superior que causa este manto de água e não a barragem toda, porque senão era uma enorme avalanche de água. E depois ele diz mesmo, logo, não foram os HIMARS, uma barragem destas tem de ser destruída através de carga explosiva e da forma como foi destruída, indicia que foi destruída por gente que sabe o que fez e que o fez de forma controlada para não ter efeitos na Crimeia Central Nuclear. Ou seja, uma vez mais, lá está ele com o tudo, indica, tudo aponta para... Só faltou concluir para que tenham sido os russos, foram os russos. Faltou-lhe dizer isso, não disse, mas faltou-lhe dizer isso. Ora bem, depois, uma vez mais, está aqui um outro erro de análise, que é o assumir, como já tem um culpado definido do ponto de vista psicológico,
ponto de vista mental, já assumiu que os russos, na sua forma de ver, são os culpados. Então, a partir dali, tenta-se socorrer de um conjunto de aspectos que, que possam ajudar a justificar que foram aquele seu ponto de vista, de que foram efetivamente os russos. E então, repara, uma vez mais estamos aqui, em vez de irmos do ponto A para o ponto B, do B para o C, do C para o D e por aí fora, uma vez mais estamos a passar do ponto A para o ponto Z. Logo, se não foram os HIMARS, uma barragem destas tem de ser destruída através de carga explosiva. Tem? Os ucranianos já mostraram que lentamente conseguem fazer com que a barragem vá registrando danos. Já o assumiram publicamente. Conseguiram fazer testes. Como é que eles conseguem atacar com HIMARS e provar que conseguem causar danos na estrutura da barragem e ao mesmo tempo assegurar que a água da barragem consegue causar desvantagem para os russos? Isto foi assumido pelo Major-General ucraniano. Não estou aqui a inventar nada. Não foram canais russos de Telegram. Ninguém ligado à Rússia me deu este tipo de informação. Portanto, isto está publicado em fonte aberta. Washington Post. Nós temos também a Sky. Portanto, eu mostrei tudo isso ontem. Ou seja, eles mostram que basicamente é um pouco atrito. Ou seja, de vez em quando vão atacando, até acreditarem que existe um ponto em que efetivamente já está num ponto de tal forma crítico que bastará muito pouco para garantir que tenha acontecido aquele dano à barragem. E depois nós temos o Major-General Agostinho Costa a dizer aqui, logo, não foram os HIMARS, uma barragem destas tem de ser destruída através de carga explosiva. Ora bem, quem é que vai acusar os russos de terem armadilhado e de terem colocado explosivos na barragem? Foi Volodymyr Zelensky. Eu não e parece-me que está aqui a ser dado um passo muito grande, porque existem outras formas de destruir a barragem. Eu já as referi aqui ainda agora e referi-as ontem, e não tem de ser destruída através de carga explosiva. E da forma como foi destruída, indicia que foi destruída por gente que sabe o que fez e que o fez de forma controlada para não ter efeitos na Crimeia e na central nuclear. Portanto, está a dizer que foram os russos que fizeram a destruição de forma controlada para que a Crimeia não se ressentisse. A Crimeia não iria ressentir-se. Portanto, passo-vos desde já a dizer, e ainda ontem disse, não se iria ressentir, porque a boca através da qual iria circular a água que chegaria através do norte da Crimeia para a Crimeia está localizado muito depois e relativamente distante do local onde se encontra a barragem. Portanto, esse ponto nunca seria atingido. Não é por aí. Mas quem andou o dia inteiro a elogiar, aliás, começaram de manhã, mas depois travaram porque perceberam que aquilo não era propriamente a melhor estratégia de propaganda. Que agora é que a Crimeia ia ficar 10 a 15 anos sem água, que agora é que a Crimeia ia ficar privada de água, agora é que a Crimeia vai ser afetada. Foram os ucranianos que andaram a falar nisto. Os russos, desde o início, disseram que eles achavam que, para todos os efeitos, que a Crimeia iria ficar afetada e estavam a regozijar-se com isso, sem estarem a calcular sequer que seria estúpido para os russos destruir uma barragem que iria afetar a Crimeia. Então, depois aí é que começaram a surgir aquelas análises alucinadas, dizendo, não, os russos estão a destruir a barragem intencionalmente porque daqui a nada vão sair da península da Crimeia e vão deixá-los isolados. Pronto, as pessoas tentam sempre encontrar e imaginar um conjunto de cenários e de situações absolutamente absurdas para não recuarem e não reconhecerem que não tinham razão na análise absurda que fizeram. Não foi o Major-General Agostinho Costa que fez esta análise, digo já. Mas não é possível chegar à conclusão de que quem provocou aquele dano, aquilo foi uma explosão. Bom, então eu pergunto ao Major-General Agostinho Costa, então onde é que está a imagem da explosão? Portanto, quando aquilo que nós vemos é a água a embater, vê-se que há um choque, uma explosão natural quase através daquelas imagens, e como é que se consegue controlar para todos os efeitos a destruição apenas da parte superior da barragem, com explosivos, sem se conseguir danificar a parte sul, a área sul da própria barragem. Portanto, não consigo perceber como é que se consegue fazer isso de forma controlada, de forma totalmente perfeita e de forma a não prejudicar, de facto, a totalidade da estrutura da barragem. Portanto, aqui o objetivo, parece-me sim, que era assegurar que a água conseguisse rebentar e ter mais força do que a própria estrutura superior da barragem, para a partir daí conseguir causar um conjunto de efeitos paralelos que todos nós sabemos muito bem quais foram e como é que as coisas acabaram por se desenvolver. Mas
Ainda relativamente a estas declarações do Major-General Agostinho Costa, ele diz: uma boa parte da Albufeira vai se manter, não condiciona o abastecimento de água à Crimeia, nem condiciona o funcionamento da central nuclear de Energodar. Mas nunca iria acontecer dessa forma. Portanto, nenhuma nem outra. Por isso é que vieram aquelas notícias de início. Essa era a grande esperança dos ucranianos. Era que o rebentamento da barragem de Kakhovka que influenciasse o abastecimento de água para a Crimeia e que também deixasse em perigo e em risco a central nuclear de Enerhodar. Porque isto iria deixar os russos numa posição em que iriam ser obrigados, uma vez mais, a ter de recuar ainda mais e a ter de abandonar a central nuclear. E a partir dali, acredito que eles teriam algum tipo de forma de conseguir inverter este tipo de dano. Portanto, estas foram as declarações. Estou a ver o que é que se diz mais. Depois continua também a dizer o Major-General Agostinho Costa, portanto, no curto prazo, no imediato, isto beneficia os russos porque neutraliza a contraofensiva ucraniana. Hoje, foi ontem, em Belgorod, não se passou nada, as forças que estavam em Velika, Novosílica, pararam, portanto, isto altera o plano de ação, parece-me. Uma vez mais está a ser precipitado na forma como junta o ponto A ao ponto Z. Esta contraofensiva, como nós já vimos, não tem sido desencadeada toda em simultâneo ao longo de toda a linha da frente. Tem sido desencadeada em vários pontos para obrigar os russos a, de certa forma, conseguirem destapar-se com a manta, a tentar puxar a manta de um lado para ver se depois se destapam os pés do outro, para a partir daí terem outro grupo que depois acaba por reagir. E a Ucrânia não tem capacidade para conseguir atacar como um todo, portanto tem de ir fazendo este tipo de estratégia para tentar causar desequilíbrios nos russos. Portanto, esta conclusão, uma vez mais, parece-me ser uma conclusão verdadeiramente precipitada, aliás, fala-se aqui de Velika Novosílica, como ele fala, e que fica na República Popular de Donetsk, mas fica já muito perto de Zaporizhia. Entretanto, hoje já tivemos as notícias de que, de facto, em Zaporizhia já houve um avanço, uma tentativa de avanço, outra vez, das Forças Armadas ucranianas contra as Forças Armadas russas. Portanto, esta tese, uma vez mais, do Major-General Agostinho Costa, a meu ver, acaba por ir por terra e não faz qualquer sentido. Agora, o que é que o Major-General Agostinho Costa, se quisesse considerar todas as variáveis, todos os elementos que estão disponíveis, o que é que ele devia considerar? A explicação que os russos deram para isto, desde logo. O facto de que o colapso da barragem, os russos, a primeira coisa que eu vi de comentário dos russos, aliás, até publiquei no Twitter, mas eu não afirmei aquilo como sendo verdade. Eu coloquei que os russos indicaram e disseram que o colapso da barragem é, na verdade, a consequência de 6 meses de bombardeios ou de bombardeamentos da estrutura da barragem de Nova Kakhovskaya por parte das Forças Armadas da Ucrânia. E que, para todos os efeitos, para aqueles mais atentos, para aqueles que seguem as contas russas e ucranianas no Telegram, conseguem saber e conseguem certamente recordar-se que cada um destes ataques que foi conduzido, para todos os efeitos, foi sempre conduzido e depois tinha publicidade que era amplamente divulgado nos canais de Telegram pró-ucranianos. Depois, os russos apontaram uma segunda razão, que foi a segunda razão para o desastre que aconteceu ontem. Foi, na verdade, o aumento artificial do nível de água do reservatório de Kakhovka, que foi um aumento artificial que depois foi organizado de forma deliberada pelas autoridades ucranianas. E tudo isto foi sempre vendido por parte destes grupos pró-ucranianos, seja no Telegram, seja na comunicação social e tudo mais, como sendo uma demonstração de força dos ucranianos, em como conseguem atacar os russos, em como conseguem continuar a manter a pressão sobre os russos. E a verdade é que o lado ucraniano, de acordo com aquilo que tem sido defendido também pelos russos, e que faz algum sentido, tentou usar a força do próprio Rio Dnieper para conseguir destruir a barragem. Ou seja, a tese é, ao longo dos últimos meses, e os ucranianos admitiram muito facilmente, desde dezembro sobretudo, os ucranianos têm vindo a atacar de uma forma ou de outra o suficiente a barragem de Kakhovka para poder colocá-la num estado de tal forma frágil que, caso, por mero acaso, o nível da água se elevasse e aumentasse significativamente,
Isso colocaria pressão sobre aquele ponto da barragem que já estava altamente fragilizado, e poderia garantir que basicamente poderia destruir naturalmente, mais tarde ou mais cedo, a barragem de Kakhovka. E reparem noutra coisa, e aqui há um aspecto para o qual eu vos chamo a atenção, que é uma notícia que já tinha sido difundida nos meios de comunicação bielorrussos. Eu vou-vos mostrar, porque o Dnipro também, de certa forma, até os bielorrussos sentiram um, o aumento do caudal do rio Dnipro de uma forma anormal. E, portanto, eu vou passar. Deixem ver se eu vos consigo mostrar. Espera lá que. Espera lá que vai ter de ser assim. Deixem lá ver se assim já. Bom, porque eu quero mostrar-vos a notícia da comunicação social bielorrussa. Deixem ver. Acho que ele não está a querer colaborar. Ele não está a querer colaborar, mas eu já mostro. Não, assim não, assim não, assim não. Assim não quero, mas deixa-me lá ver se eu agora já consigo para todos os efeitos. Bem, acho que eu não estou a conseguir, muito honestamente. Mas não há problema, porque deixem ver se eu consigo trazer para aqui isto. Eu acho que isto é importantíssimo para vos poder mostrar, para vocês verem como estas coisas. Deixem cá ver. Deixem ver. Peço-vos imensa desculpa pela demora, mas realmente isto não está fácil. Deixem-me ver se agora sim se já vos consigo mostrar. Bom, vou ter de mostrar a janela assim como ela está. Acho que assim já vão conseguir ver. Deixem-me ver se consigo ver. Não sei se conseguem ver ou não. Eu diria que sim. Estão a ver neste momento a janela naturalmente da transmissão. Ora bem, então o que é que nós vemos aqui? Nós vemos aqui uma janela, portanto, basicamente uma notícia por parte do site Macheca. Reparem que isto é de 31 de maio de 2023. E o que é que esta fotografia, basicamente, esta imagem, deixem-me ver. Ok, agora estou aqui a partilhar-me por aqui fora, não era bem isso que eu queria. Bom, basicamente, o que é que esta notícia acaba... Acho que não faz sentido estar assim, mas pronto. Esta notícia, que eu vou partilhar com vocês o link depois, mais tarde, aquilo que ela vem dizer é uma coisa verdadeiramente simples. Ou seja, isto é um saco de informação da Bielorrússia e aquilo que ele diz é para, basicamente, ele estabelece uma comparação entre aquelas duas imagens e diz como é que o rio Dnieper se tornou, baixou basicamente o nível da água na região de Mogiliev. Portanto, e vocês veem que o ângulo, a fotografia foi tirada do mesmo ângulo praticamente, e uma fotografia foi retirada, foi captada no final de abril e a segunda foi captada no final de maio. E basicamente aquilo que se nota é que o nível do Dnieper ainda não atingiu os valores mínimos registados ao ponto, naquela zona que afetaria a Bielorrússia, mas continua cada vez mais em baixo daquilo que era esperado para acontecer naquela mesma zona. E aquilo que se diz também nesta notícia é que durante o dia a água baixa 1 a 2 centímetros e acontece o mesmo sensivelmente em todos os rios da região. E se a navegação ao longo do Dnieper, para todos os efeitos, fosse realizada naquela zona, todas aquelas embarcações iriam ficar encalhadas e não iriam conseguir sequer navegar naquele rio e naquela zona em concreto. Portanto,
O nível de água acabou por cair abaixo daquilo que é considerado a marca de segurança para assegurar a operação do transporte fluvial. Portanto, isto demonstra o quê? Que, basicamente, isto é um ato que já vinha a acontecer há muito tempo e que já vinha a acontecer há muito tempo no rio de Dnieper. O que demonstra que alguém estava a elevar o nível de água do rio para garantir que iria continuar a fazer pressão. E repare-se que isto é uma notícia de 31 de maio, ou seja, faz hoje uma semana que surgiu aquela notícia. Portanto, nós só podemos concluir que continua a aumentar, e vocês já viram um gráfico que tem sido subejamente partilhado relativamente à questão do caudal do rio, do nível da água do rio Dnieper, e que isto até foi sentido e percepcionado pelos habitantes na Bielorrússia. Portanto, vejam o que é que não deveria ter estado ali acumulado e avolumado de água para poder assegurar que as coisas acontecessem da forma como acabaram por acontecer. E depois também, os russos apontam um elemento também curioso, é que o nível da água no reservatório de Kakhovka, ele acabou por subir, consequentemente, em virtude de tudo isto, muito mais do que aquilo que é normal. Acabando por fazer aquilo que eu vos disse há pouco, que é criar uma pressão excessiva nas estruturas da barragem, que ao longo de 6 meses tem sido sofrido pressão resultante de ataques intensos de bombardeamentos ucranianos. Portanto, a verdade é que foram sempre infligidos danos, e mais danos, e mais danos, e depois era uma questão de esperar quando é que a água subiria o suficiente ao ponto de colocar pressão para romper com a própria barragem. Portanto, os russos sempre insistiram nesta questão, que desde o verão passado, e com particular ênfase desde os últimos 6 meses, que os bombardeamentos começaram a aumentar, bem como, desde final de maio, os bombardeamentos intensificaram-se ainda mais naquela zona. E que, por causa desses bombardeamentos intensos naquela zona de Kherson, não foi possível realizar também medidas de escoamento de água do reservatório. E que, ao mesmo tempo, nós temos notícias da comunicação social ucraniana que demonstra que as Forças Armadas da Ucrânia conseguiam alcançar um certo sucesso, sendo que existem depois imagens de satélite que mostram que, na verdade, a água já começou a romper ou a furar a estrutura da barragem já há vários dias. E isto quando nós vemos que o fluxo perto da ponte de transporte acabou por aumentar significativamente. Portanto, aquilo que nós acabamos por ver é que essa é a conclusão feita por parte dos russos, é que, para todos os efeitos, os militares ucranianos tentaram sempre entrar para poder interromper qualquer tipo de operações da travessia do Dnieper e, com isso, infligir cada vez mais pressão sobre aquela barragem. Portanto, a grande diferença entre a análise que o Major-General Agostinho Costa fez ontem, alguns elementos dessa análise, e estes elementos que eu aqui estou a dar, é que tem uma diferença significativa. É que isto tem confirmação através de meios públicos e meios que se pode concluir que são meios fidedignos e que podem demonstrar que, pelo menos, a responsabilidade russa não deve ser um elemento a equacionar para este nível e que, quanto à Ucrânia, no mínimo, as suas ações ao longo do tempo terão causado fragilização da barragem de Kakhovka e que a elevação acima do normal do nível da água do rio acabou por causar a pressão que acabou por romper com a estrutura superior da barragem. Portanto, a questão dos explosivos, conseguir garantir a explosão de forma controlada, só fazendo explodir aquilo que se quer, quando as duas partes estão acopladas, parece uma teoria manifestamente forçada e que não me parece que possa ter qualquer tipo de cobertura ou até de acolhimento. Eu, com isto, espero que, de certa forma, tenha ajudado a explicar porque é que a análise do Major-General Agostinho Costa ontem foi infeliz. Faltavam elementos.
Faltavam elementos na análise e havia um conjunto de outros elementos que foram mal interpretados e foram mal acoplados ou mal aglomerados, dificultando assim que a análise fosse mais certeira. Ainda assim, volto a dizer, não sejam cruéis com o Major General Agostinho Costa. Vocês sabem que ele já nos tem habituado a análises sérias. Pelo menos alguém que faz uma análise séria considerando as variáveis e os elementos que tem ao seu dispor. Portanto, para todos os efeitos, isto é para vocês verem. Isto é para vocês verem que eu não acredito que o Major General Agostinho Costa esteja a virar para o outro lado, esteja a ceder a pressões, esteja com medo de não aparecer mais na televisão. Eu acho que claramente não é este o caso do Major General Agostinho Costa. Volto a dizer, parece-me ser dos poucos casos de analista íntegro, reto, que tem uma coluna vertebral que se recomenda e quem dera a todos terem o mesmo tipo de coluna vertebral. Agora, se a pessoa tem uma má informação, já acontecia quando eu trabalhei no CIED, não é? E para os meus colegas, quer do CIS, quer do CIED. Se as nossas fontes nos estão a intoxicar e nos estão a envenenar, consciente ou inconscientemente, peço imensa desculpa, mas assim não há análise que resista. Compreendo naturalmente a desconfiança da senhora Yulia Mega, que eu diz aqui, não consigo confiar na análise dele tal como antes. A verdade é que há aqui um conjunto de variáveis. Eu acho que isto aqui é um pouco aquele erro que o analista comete quando às tantas. Ele tem dois ou três elementos que apontam à partida para um determinado desfecho. Tem pressão de todos os lados. Inconscientemente, ele pode encarar que, bom, desta vez podem ter sido os russos, mas podem ter sido os russos por uma questão estratégica. Ou seja, a pessoa depois começa a tentar encontrar justificações do ponto de vista subconsciente para conseguir assegurar que aquela sua ideia inicial é a que faz sentido. Isso é o pior que pode acontecer ao analista, é não ter capacidade para depois recuar, conseguir abstrair-se e continuar a avaliar todas as variáveis que estão à volta. Portanto, mas acima de tudo, isto é o que exatamente a senhora quer ser poderosa acaba por fazer aqui uma observação com a qual eu concordo na íntegra, que eu simpatizo bastante com ele, acho muito sério e honesto, mas qualquer um se pode enganar ao fazer análises erróneas e lá está. Quando se tem inputs que não são os certos, nem são os verdadeiros, esqueçam. A análise vai logo para água abaixo. Isto apenas para vos dar a perceber e entender porque é que eu acho que aquela análise de ontem foi infeliz. Tive de recuperar, naturalmente, porque eu não tinha visto, eu não vejo a televisão portuguesa, como vocês sabem, por todos os motivos que eu já aqui expliquei, já bati e rebati. Mas é para vocês conseguirem perceber que efetivamente tive de recuperar essas imagens, fui ver e percebi logo que faltavam informações enquanto estavam erradas. Portanto, eu peço uma vez mais a todos aqueles que forem entrando que, se puderem, façam o favor de deixar o vosso gosto, deixem o vosso like, ajuda a promover o canal, ajuda a promover o direto. É extremamente importante, mesmo aqueles que virem depois este canal, este vídeo sem ser em direto, deixem o vosso gosto. Mas isto para vos dizer que temos evidências sustentadas naquilo que a comunicação social e os grupos de Telegram ucranianos também têm dado ao longo do tempo, em que se vangloriam daquele conjunto de ações. E isto permite formar um juízo muito mais sólido relativamente a um desfecho e a um cenário que não é aquele que o Major General Agostinho Costa fez. Pronto. E além de que, como a senhora Teixeira Pedroso disse, toda a gente tem direito a errar, toda a gente tem direito a dar um tiro ao lado. Olha, isto é um pouco como se chama em direito penal aberratio ictus, ou seja, é o erro basicamente a falta de pontaria, por assim dizer. Portanto, a Maria diz que o problema é que hoje disse igual. Já havia alguém a dizer que ele voltou a insistir. A meu ver, volto a insistir, faltam elementos e alguns elementos que ele tem não estão corretos. E não estão corretos porque as coisas realmente... senhor ou senhora recuperação, começou às 10 de Lisboa, em ponto, bem, não digo isso, peço até desculpas pelos meus 10 minutos de atraso, claro, mas pronto. Isto para vos trazer, uma vez mais, a tese, a narrativa de que, de facto, parece-me que o cenário mais provável, um cenário sobre o qual eu tenho cada vez menos dúvidas, é que os russos tenham tido algum tipo de envolvimento nisto. Um cenário que começa cada vez mais a formar-se é exatamente este que eu vos disse, de que
as coisas começam a apontar, isso sim, cada vez mais, para que as coisas tenham acontecido como aconteceram ontem, como consequência da intervenção das Forças Armadas ucranianas ao longo do tempo e depois nos últimos tempos, ainda mais agravadas. Com uma outra particularidade, é que se ainda ontem circulavam informações de que os serviços de intelligence ou os serviços de informações dos Estados Unidos tinham imputado as responsabilidades à Rússia, não sei se vocês viram as declarações do Blinken, do secretário Blinken, em que ele veio dizer que têm de apurar efetivamente o que aconteceu para conseguirem tentar perceber quem é que teve culpa no incidente de ontem. Ora bem, os Estados Unidos, com esta intervenção de Blinken, de Anthony Blinken, parece-me claramente que se tivessem algum elemento, ainda que erróneo, que pudesse ajudar a culpabilizar a Rússia, eu não tenho a menor dúvida como os Estados Unidos ontem já tinham engrossado a voz, tinham dirigido ameaças à Rússia, tinham desencadeado conclusões e acusações à Rússia e por aí fora. Se os Estados Unidos não fizeram, e até disseram, temos de apurar para perceber o que é que aconteceu, então isto só reforça cada vez mais que possa ter sido cometido, sobretudo por parte de elementos ligados à Ucrânia e não por parte de elementos ligados à Rússia. Portanto, aos poucos, as coisas parece que se vão formando, lá está, estás a fazer as análises a quem te leva a isto. Hoje, este era o tema que eu vos trazia, portanto, eu espero ter trazido aqui algum esclarecimento, alguma luz a todas as teorias que continuam a insistir que foram os russos que detonaram aquilo para, de propósito, acontecer aquilo que aconteceu. Portanto, há registros que atestam a subida do nível da água e em como isso faz pressão suficiente e significativa sobre uma estrutura já de si fragilizada. Portanto, parece-me cada vez mais evidente. Mas, muito bem, o senhor Wikapi diz, ouviu hoje as declarações do Stoltenberg quando disse que a Ucrânia só entraria na NATO caso ganhasse a guerra. Não ouvi ainda, mas basicamente, se ele disse isso, então digo-lhe já que a Ucrânia vai entrar no dia 30 de fevereiro. Portanto, parece-me que vai ser esse o dia de entrada da Ucrânia na NATO. E pronto. Ora bem, eu por hoje ficaria por aqui. Agradeço uma vez mais o contributo financeiro de todos aqueles que dão contributo financeiro através do PayPal, do YouTube, MBWay, do Revolut, a todos aqueles que deixam aqui as vossas impressões no chat, todos aqueles que fazem perguntas, que acrescentam conteúdos, que alimentam também a dinâmica. Agradeço-os a todos. Agradeço as partilhas que fazem do canal, dos vídeos. Continua a crescer olhos vistos. Eu no próximo sábado, à 13h, estarei no direto do professor Carlos Dias, onde vamos falar do extremismo de direita, de neonazis e da forma como a Europa e os portugueses também sofrem o impacto e a infiltração desses mesmos elementos. Portanto, quem tiver interesse poderá ligar-se no próximo sábado, à 13h, onde vamos discutir a forma como os grupos neonazis estão cada vez mais presentes e começam a ameaçar arrastar também portugueses e jovens portugueses. Portanto, eu para já agradeço também a todos aqueles que deixam o gosto, que deixam o like neste vídeo, quer no decorrer do direto, quer depois. Não se esqueçam de ir deixando de uma forma ou de outra. E já sabem, depois podem vir a posteriori, tem sempre um cantinho para conseguir ver, para conseguir subscrever o canal e continuarem a acompanhar para todos os efeitos, todas as novidades que nós vamos aqui dar. Despeço-me de vocês, mas não sem antes vos desejar uma ótima noite e até amanhã.